Olá pessoal, eu sou o Júnior, líder e pastor do Movimento Radiação. E eu sou a Ana Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. Bom, pessoal, como vocês sabem, o podcast da segunda-feira é um breve comentário a respeito da nossa reflexão do sábado, que é feito no Movimento Radiação. Nós estamos dando continuidade à série Urbanite e nesse sábado a reflexão foi feita com base na cidade de Roma, que em sua história usava da violência como forma de manter o poder e a ordem. Portanto, como eu já disse, o tema, a urbanite que nós tratamos no sábado, foi a violência. Por isso, Júnior, para a gente manter a mesma forma que a gente fez o primeiro podcast, vamos começar então com um panorama geral da reflexão de sábado e as principais aplicações que você fez em cima do texto bíblico, que já adiantando estava em Romanos 13, versículos 7 até o 10. É isso aí, mas primeiro a nossa vinheta. Agora sim, o nosso resumo da reflexão de sábado. Legal, então assim, o texto utilizado foi Romanos 13, do verso 7 a 10, e a gente vai caminhar na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Muito bem. Então, quais foram as 3 aplicações que você fez em cima desse texto? Isso, como a gente falou que Roma é a cidade do poder, né? Sendo a cidade do poder uma urbanite, uma doença urbana própria da manifestação do poder, e o poder é algo positivo, é bom que se diga, mas a manifestação do poder muitas vezes se dá pela violência, e é a urbanite que a gente tratou, né? No primeiro tópico, no primeiro ponto, na primeira aplicação, na verdade, foi em cima da ideia de que quando não há o respeito, sem respeito impera a violência. Porque o texto aqui ele vai falar dessa obediência civil, né? Então, se deve imposto, paga imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A ideia de que essas coisas regulam a sociedade. E quando falta regulação, quando falta respeito por essas coisas, provavelmente o que vai imperar é o mais forte. Quem tem mais vigor, mais energia, vai predominar. E isso muitas vezes vai se manifestar de forma violenta. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente dizer aqui que o texto ele não faz uma alusão à passividade ou a você ter uma postura alienada das questões políticas. Muito ao contrário. Pelo contrário, nós temos todo o direito e o dever de sermos contrários, de pensarmos, de refletirmos a respeito das decisões do nosso governo, a respeito das nossas decisões como nação e sermos atuantes politicamente, certo? Mas o ponto aqui que eu quero trazer é que geralmente, quando nós pensamos ou quando falamos em violência, naturalmente nós trazemos o conceito da violência física. E trazendo para o nosso contexto hoje, não necessariamente nós estamos falando de uma violência física, mas sim de uma violência muitas vezes psicológica, que são os mais variados tipos de assédio moral, que geram isolamento, o bullying e todas as fobias aí como sociedade. Sim, e eu acho que tem bastante a ver com o texto, até porque se a gente olhar de novo para ele, né, ele fala imposto, imposto, tributo, tributo, temor, temor, honra, honra. A ideia de que, óbvio, aqui está num contexto civil, mas quando a gente fala de temor, temor, honra, honra, nós estamos falando de todas as pessoas e das vezes dessa questão da manifestação da violência psicológica, né? Se eu respeito as pessoas, eu vou as tratar com respeito em qualquer circunstância.
e aí nem a violência verbal vai se manifestar, muito menos uma psicológica mais assim sutil, né? Que é o Uhum. isolamento, que é ignorar como se a pessoa nem existisse. Então, o texto fala disso, que é importante que a gente manifeste respeito por todos. Sim, e só aprofundando dentro da violência psicológica, como você mesmo disse, muitas vezes ela se dá verbalmente, mas outras muitas se dá também não verbalmente. Exatamente. Aí, o segundo ponto, a gente olhou, continuou olhando para o texto, e o texto é muito interessante, muito bonito, né? Quando ele diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Paulo, ele diz aqui algo que vai superar essa questão da regulação, né? É algo que está acima da regulação, o amor. Ele vai dizer assim: ó, não deve imposto, não deve tributo, não deve honra, não deve temor. Se tem que uma coisa que tem que dever eternamente é a questão do amor. Aí nós aplicamos no seguinte sentido: quando falta a compaixão, impera o ódio. Por quê? Porque a manifestação do amor como uma dívida eterna, ela acontece por meio da demonstração de compaixão na sociedade. E aí, para quem está ouvindo a gente, tem uma dica excelente de um psicólogo americano, ele se chama Marshall Rosenberg. Ele é fundador e diretor do Centro de Comunicação Não Violenta. Para quem quiser depois buscar mais a respeito do tema e gosta da psicologia, vale muito a pena. A questão norteadora das teses e do trabalho dele e de toda a colaboração para a paz que ele traz, né, para a paz mundial que ele traz, foi a seguinte: como somos feitos para viver? E já respondendo, né, no documentário que eu assisti, ele fala que a vivência da compaixão é o modo pelo qual nós somos feitos para viver. E isso acontece quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos para servir. Ou seja, nós colocamos as nossas habilidades ao serviço da vida. E o que eu achei mais interessante é que quando ele fez essa pergunta, né, como somos feitos para viver, ele não é teólogo, mas ele foi buscar nas diversas religiões o que é que a religião responde sobre isso, né? Como nós somos feitos para viver. E o que ele trouxe, o que ele entendeu, ele imaginou que ele encontraria cada uma tentando argumentar e defender uma tese, né? Mas ele encontrou que a compaixão é o modo pelo qual nós fomos feitos para viver. E eu achei isso muito interessante. Não só interessante, mas eu acho que é até talvez natural. Porque se somos de uma mesma origem, criados por Deus, nós carregamos o que a Bíblia vai chamar de imagem e semelhança de Deus. E se carregamos imagem e semelhança de Deus, mesmo que passamos por um processo de afastamento de Deus, e hoje temos diversas religiões, mas essa manifestação da compaixão, do amor, ela é presente no ser humano. O ser humano, isso aqui é algo ligado diretamente à raiz do que é ser humano, né? A questão do amor. E o amor, ele vai se manifestar porque se estamos conectados uns aos outros, se fazemos parte de uma sociedade integrada, o amor ele vai sempre precisar se manifestar no formato da compaixão mesmo, da empatia. Sim, e é interessante porque na tese dele ele fala que se nós usamos da violência, a violência nada mais é do que uma resposta instintiva. E por que instintiva? Não porque está no cerne do ser humano ser violento, mas porque a base da nossa educação muitas vezes é violência. Educação em casa, educação na escola e educação da vida. Muitas vezes nós usamos da violência, seja ela física ou verbal ou não verbal, como base da nossa educação. Porque as relações às vezes estão baseadas em poder, né? Exatamente, justamente porque as relações estão baseadas e a gente tem uma sociedade hierárquica e que busca cada vez, quanto mais alto na hierarquia eu estou, mais poder eu tenho. Foi interessante, eu citei
Quem assistiu vai lembrar, ou quem quiser ver depois, eu cito um discurso do Martin Luther King. Uhum. E o Martin Luther King vive numa situação, não sei se a expressão é correta para a época, mas ele vivia debaixo de um bullying muito forte, né? A raça negra como um todo ali nos Estados Unidos. E um dos discursos que eu li dele, ele diz que ele sonha com um dia em que vai haver paz entre negros e brancos, entre judeus e não judeus, entre católicos e protestantes. Um homem que poderia responder instintivamente, de forma violenta, ao que ele recebia, ele decide responder com compaixão. Ele decide amar e Exato. ele entende assim: ou a gente estabelece a paz entre todos, Sim, ou vai ser muito difícil a convivência. Ele escolhe a compaixão para que não permanecesse no império do ódio. sim. E então, o que o Marshall traz é justamente tem como a gente reeducar o nosso cérebro para conseguir se relacionar, conseguir argumentar, conseguir discordar de uma maneira que não seja usando da violência. Não é com passividade, não é com omissão, mas sim usando da argumentação e de uma argumentação positiva, ao invés de ser uma argumentação que usa como base a violência. Eu acho que de novo aí bate com o texto aqui, porque aí Paulo vai concluir nessa linha de pensamento aqui que o grande resumo de tudo é o amor ao próximo, né? Ele vai falar ame ao seu próximo como a si mesmo, citando Jesus, né? Que o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Se o amor é o cumprimento da lei, tem tudo a ver com o que você falou aí no final, né? Essa capacidade de uma mudança de mente mesmo. E para mim, e aí é a última aplicação do texto, é a ideia assim, se eu decido amar, independente muitas vezes de receber isso em troca, eu passei a confiar na justiça de Deus. Esse é o antídoto, a vacina contra essa urbanite da violência. Confiar na justiça de Deus. Ok, Júnior. É engraçado que quando você estava fazendo a reflexão, me veio essa pergunta e eu falei, eu vou usar no podcast essa pergunta. Eu não quero te colocar numa saia justa, mas eu tenho certeza que assim como eu, foi uma dúvida minha, talvez possa ser de outras pessoas que estejam nos ouvindo também. Nós estamos tratando aqui o tempo todo como se nós fôssemos a vítima da violência. No entanto, nós podemos ser o agressor. E nesse caso, onde entra a justiça de Deus quando eu sou o agressor ou quando você é o agressor? Interessante a pergunta, porque eu acho que a justiça de Deus ela atua numa via de mão dupla, tanto para quem agride quanto para quem é o agressor, né? Para isso é importante eu definir justiça de Deus aqui de forma tentar ser bem breve. Se partindo do pressuposto, que é o pressuposto bíblico de que Deus é o criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, então ele fez isso aqui, ele controla isso aqui. Ele é o grande poderoso e ele é o ofendido, porque nós decidimos nos afastar. Qual é a reação natural de quem é ofendido? O Contra-argumentar. contra-argumentar, contra-atacar, Uhum. ou se eu tenho poder suficiente, às vezes até destruir. Sim. Isso é, acaba com isso, vamos começar de novo. Qual é a escolha de Deus? A escolha de Deus é o amor, porque ao escolher amar, ele envia Jesus. Paulo vai dizer em Romanos, também na carta aos Romanos, que o ser humano é indesculpável, e fala que todos somos injustos, todos somos ofensores, todos somos os Está na agressores. nossa natureza humana a agressão. A partir do momento que a gente rejeitou a Deus. Sim. Nesse processo de rejeição, a gente se torna um agressor. Deus decide responder com amor por meio de Jesus. Ele envia Jesus, o justo, é Jesus quem morre por nós, isto é, ele cumpre a justiça de Deus e ele oferece de novo a possibilidade da vida. Essa é a justiça de Deus, eu confiar que Deus em Jesus fez justiça para salvar quem não merecia. Então, nesse sentido, aí eu vou te responder. Agora sim eu vou te responder.
O que fazer quando eu sou o agressor? Primeiro passo, eu preciso me reconhecer agressor. Eu preciso entender que eu também sou um agressor e para isso eu não posso me vitimizar, né? Uhum. É muito comum que o agressor se vitimize às vezes. Não, mas eu só fiz assim porque você falou tal coisa. Eu Sim. só agi dessa forma porque você fez aquilo. Né? É muito comum, isso acontece com muita frequência. O segundo passo é se reconhecer para o outro, reconhecer o erro para o outro e pedir perdão. É importante o processo do perdão, é importante tanto para quem pede quanto para quem recebe. E em última análise, é importante a gente se reconhecer diante de Deus, pedir perdão para Deus. Porque cada vez que eu agrido você, por exemplo, eu como marido, ou eu agrido meus filhos como pai, em última análise eu estou agredindo a Deus. Adeus. Uhum. Não só, mas fundamentalmente a Deus. Então, nesse processo de pedir perdão para Deus, vou me encontrar com a ideia do arrependimento. Eu vou me, eu vou me arrepender. E eu acho que é importante definir o que é arrependimento também. Que é diferente de remorso. Diferente de remorso. O remorso pode ser um conteúdo, ele faz parte do arrependimento, mas não é todo. Porque o que é o remorso? E muitas vezes a gente trata arrependimento como remorso. Sim. É a ideia assim, não queria ter feito aquilo, tô tão mal por ter feito aquilo pra você, papapá. Tô arrependida, a gente usa, né? Isso, tá tão arrependido, só que a gente não muda. Arrependimento Não muda a ação, né? antes de mudar a ação, eu preciso mudar a mente, a mudança de mentalidade para mudar a minha atitude. Sim. E isso aí tem uma palavrinha que define isso no No grego, grego. que é metanoia. Isso aí. Né? Então, aí entra o último ponto, talvez. Reconhecer que é um agressor, reconhecer para o outro que você agrediu, reconhecer para Deus, e aí você entra nesse processo da metanoia do autoconhecimento. Eu passo a entender o que motiva a minha violência, as possibilidades de eu ser agressivo, e eu crio ambientes, cercas de proteção para entender quais são os gatilhos que me levam a agir daquela forma e poder evitar, poder suportar, poder agir diferente. Ter uma atitude proativa como resposta à violência, certo? Ou pelo menos como reação e antecipar ações que a gente pode ter ao invés de reagir com a violência. Isso aí. Excelente. E então, pessoal, a gente vai migrar aqui para a última parte do nosso podcast. Se é a primeira vez que você está ouvindo, nós do Movimento Radiação, nós temos como pilar da nossa missão refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E no nosso podcast da segunda-feira, nós sempre pegamos o tema principal e nós fazemos uma aplicação em cima dessas três bases. Então, já direcionando para a reflexão, Júnior, eu entendo que todos nós, exercemos algum tipo de violência, Sim, sim. né? E faço aqui o primeiro ponto para quem está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, qual é a violência, o tipo de violência que está mais próximo da sua maneira de ser, que mais faz parte da sua realidade? Essa é uma boa reflexão que fica aí para você. No pilar experiência, a pergunta que a gente queria deixar para que você também pense é qual a sua experiência com o perdão, tanto de dar quanto de receber perdão. Sim, porque muitas vezes a maior dificuldade está em receber para alguns, e outros é o de dar o passo atrás e ok, eu te perdoo. De fato, perdoar. E eu acho que o mais importante aqui é verbalizar o perdão, é deixar o outro saber que você o perdoou. Não é publicar nas redes sociais, não é Sim. espalhar para os quatro mundos, mas é você verbalizar para o outro o eu te perdoo, né? Qual a sua experiência com perdão? Acho que tanto de receber perdão, de oferecer perdão e um ponto importantíssimo, de se perdoar a si Sim, mesmo. exato, também. Bom, e para finalizar, no pilar da expressão, a gente falou aí ao longo do podcast que a violência ela está ligada a Roma por conta do poder, né? De ser uma cidade que usa
da violência para estabelecer o poder. E Jesus, ele é reconhecido na Bíblia como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas a atitude dele não foi de exercer poder. Apesar de ter condições de fazer isso usando a sua autoridade, ele escolheu se relacionar em amor, como você mesmo disse, como servo, numa liderança servidora. E ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, essa é uma forma da gente expressar através da mansidão, através da humildade no coração, humildade de coração, expressar diante da vida e das pessoas, como um antídoto mesmo para a violência. É isso aí. A gente convida você a expressar, se manifestar dessa forma, vivendo de maneira mansa, com mansidão, e que não é Passiva passiva ou omissa. e nem omissa, mas é um espírito manso diante das pessoas e da vida. Fica aí para você refletir, experimentar e expressar. Que talvez esteja até ligado com o Tiago 1 que a gente leu, né? Ser tardio em falar e ser mais aberto a ouvir, É isso aí. certo? Bom, pessoal, para finalizar aqui, então, se você está ouvindo a gente em outras streamings, como o Spotify, por exemplo, SoundCloud. eu te convido, SoundCloud, eu te convido a ir para o YouTube, se inscrever no nosso canal lá, porque lá nós temos uma playlist de músicas selecionadas para aquele momento em que você quer acalmar, trazer paz para sua vida e tirar um momento de reflexão. Tem uma playlist chamada Positividade, com músicas que elevam o espírito, que acalmam a alma. Então é um convite aí para você ouvir, se inscrever no nosso canal e receber as notificações assim que um novo podcast entrar no ar ou que algo for publicado no canal. É isso, que todos tenham uma semana abençoada e a gente se fala de novo na quarta-feira. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.